Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E para a reflexão nossa, e mais uma vez no livro de Mateus, sobre as bem-aventuranças. Você que já nos acompanhou em outra oportunidade, na introdução e na primeira bem-aventurança, espero que você fique conosco mais um pouquinho para falarmos e refletirmos um pouquinho mais sobre as bem-aventuranças. Eu quero ler com você a palavra que está em Mateus, capítulo 5, verso 1 a 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia, se for possível. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 3, Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11 ainda diz, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Muito bem, esse é o propósito da nossa reflexão e da nossa mensagem para este dia. Independente da hora que você está vendo esse vídeo, eu quero desejar-lhe que seja a hora oportuna e o dia oportuno para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Como vimos nos estudos anteriores, as bem-aventuranças são as características do reino de Deus. São Jesus chamando os seus discípulos e mostrando a eles qual seria o caráter desse cidadão dos céus, como eles seriam, como eles são os cidadãos dos céus. Então, são os basiladores, né? Os balizadores dos súditos do reino de Deus, que Jesus veio anunciar, dentro das ações humanas, mas com os ensinos e com o aprendizado e com a prática do cidadão dos céus. Então, essas bem-aventuranças, nós falamos nos estudos anteriores, que é uma felicidade que ela não é oriunda das coisas, mas é oriunda de uma condição espiritual, de que nós recebemos pela graça de Deus. Então, hoje nós vamos refletir, vamos meditar um pouquinho sobre o versículo da bem-aventurança, aqueles que são os que choram, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Fique conosco mais um pouquinho, que você vai ver aí o que significa esse choro, o que significa ser consolado e também o que Cristo representa dentro dessa bem-aventurança para nós. Que Deus abençoe você na continuidade desse estudo e desta reflexão. Mas falar em chorar, né? Falar em chorar parece que não está muito na moda nos dias de hoje, na é verdade? Chorar não está muito nas modas. Agora Jesus vem e fala assim, olha, os súditos do reino dos céus têm que se humilhar. Bem-aventurados os humildes. E agora ele fala assim, bem-aventurado agora os que choram. Está meio na contramão do nosso mundo, não é verdade?
Chorar, então, é algo, segundo o nosso mundo hoje, que deve ser evitado, né? Então, existe toda uma organização da sociedade para que se evite o choro, né? Proporcionando a cada um de nós e a todos os cidadãos desse mundo prazeres e coisas e objetos e situações para que nós não choremos, a gente não tenha motivos para choro. Então, nesse desespero de não provocar o choro, praticamente vira quase que uma falsa busca pela alegria, uma falsa busca pela felicidade às vezes. E aí as pessoas buscam essa felicidade em coisas que não provocam essa bem-aventurança que nós estamos vendo. E as pessoas começam a buscar essa felicidade simplesmente com afirmações humanas positivas, né? Não, vamos ver, vamos dar certo, as coisas vai bem. E às vezes não é isso, né? É baseado nas coisas. Acaba que nós vamos vendo e ouvindo tantas essas coisas que nossa mente vai sendo adestrada, vai sendo quase que conduzida a uma condição de que é proibido chorar. Condição nenhuma. Mas será que choro é esse que Jesus está falando? Esse choro que o mundo tenta nos inibir e trazendo uma falsa alegria ou uma falsa felicidade, um falso entusiasmo, a gente começa a ser ator dentro desse mundo em vez de estarmos agindo com sinceridade de coração. Agora, o pior de todas essas coisas é quando nós estamos agindo assim até dentro das nossas próprias igrejas, né? Apresentar uma falsa alegria, uma falsa felicidade, um falso entusiasmo, porque às vezes nós estamos fazendo as coisas pelo motivo errado, né? E às vezes as pessoas fazem isso até dentro das igrejas, né? Isso que infelizmente é lastimável. Mas Jesus condena essa falsa alegria oriunda de prazeres que o mundo traz, ainda que esteja, como eu disse, dentro da própria igreja. Em Lucas 2,25, Jesus dá uns exemplos, né? Ele fala assim: ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar necessidade, vão passar fome, na linguagem de hoje. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e lamentar-se. Então, às vezes, as risadas, as gargalhadas, com base nas coisas somente mundanas, com as coisas somente que o mundo proporciona, às vezes elas não têm a condição espiritual, aquele relacionamento que Deus quer de cada um de nós. E essa felicidade que o mundo traz, baseado nas coisas e nas circunstâncias, ela nem leva em conta a nossa relação e a nossa condição com Deus. Às vezes as pessoas são alegres, são entusiastas, porém vivendo em pecado, vivendo em dissonância com a vontade de Deus. Então, essa alegria que não traz a cada um de nós convicção do pecado, conforme nós falamos na nossa reflexão anterior, não é esse choro que os bem-aventurados serão consolados, não é esse. E também essa alegria falsa também não é a bem-aventurança que está sendo prometida aqui, nessa bem-aventurança que Jesus está ensinando aos súditos do seu reino. Mas o choro dos bem-aventurados, segundo esse texto, não é um choro oriundo de problemas cotidianos, porque alguém ficou doente, porque alguém perdeu alguém, ou por um problema qualquer da nossa vida. Não é isso, esse choro que está falando aqui. Então, ela é uma atitude espiritual daquele humilde de espírito que chegou diante de Deus e falou: Senhor, nada tenho nas minhas mãos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Nada tenho. E Jesus, a esse que nada tem, que se humilhou diante de Deus, ele diz que de tais é o reino dos céus. Essa pessoa que dos tais é o reino dos céus, diante de Cristo, diante de Deus, diz aqui então que ele vai tender a ver e olhar para si mesmo e não conseguir ficar sem esse choro espiritual. Então, e esse choro espiritual, esse choro
da destituição de qualquer coisa que temos direito diante de Deus, vai nos provocar esse choro, uma contrição. É um choro dos humildes de espírito, que lamenta a nossa condição de pecador diante de Deus. Então, que a gente preste atenção nesse detalhe. Então, o choro, às vezes e muitas vezes, realmente é uma expressão em lágrimas. É uma expressão em lágrimas. Então, chorar é uma expressão através das lágrimas. É o sentimento de nosso profundo arrependimento pelos nossos pecados que nós mesmos cometemos, pois eles ferem o coração de Deus. Eu pergunto assim, temos chorado? Esse choro da nossa condição de pecador diante de Deus, a nossa condição da nossa vida em dissonância com a vontade de Deus? Ou nós nem sabemos qual que é a vontade de Deus? Será que você sabe qual é a vontade de Deus? Será que você examina as Escrituras Sagradas para saber qual é a vontade de Deus? Pode ser que muitas pessoas nem querem saber qual é a vontade de Deus. E sem saber a vontade de Deus, não vai haver esse choro espiritual, pela condição espiritual aqui. E se não vai haver esse choro, com certeza não vai ser consolado, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, é um choro pela nossa condição de pecador, de que nada tem a oferecer a Deus e que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Aí nós vamos chorar e lamentar pela nossa condição. Aquele que chega de mãos vazias diante de Deus, porque não tem o que oferecer, nada pode nos dar o direito de falar assim, meu é o reino dos céus, por mim mesmo, não. Meu é o direito de consolo, por mim mesmo, não. Mas eu não só olho para a minha condição pessoal, mas eu olho para o mundo e vejo também que todos estão no mesmo caminho que eu. Então eu choro pelos outros. Eu choro pelas pessoas que estão em guerras, pelas pessoas que estão em brigas, em rumores de guerras, em rompantes, em calamidades, em explorações, que estão nas explorações uns pelos outros. Eu olho essa sociedade podre, essa sociedade terrível, né? Uns matando os outros, outros aproveitando de outros, e não olha a idade, não olha, é criança, é idoso, é jovem, as pessoas não respeitam mais ninguém. Então, o choro, nós também temos que chorar diante de Deus por essas pessoas, pelo outro, porque ele também está na mesma condição que eu, diante de Deus. Nós temos que chorar por ele, e esse choro vai provocar um consolo, porque há solução quando ela é recebida e aceita por Deus. Então, é um lamento, um choro de constrangimento pelo pecado. É um quebrantamento do meu coração, da minha vida, e um choro pelo outro, que nós também desejamos que haja esse quebrantamento, que haja esse consolo que eu estou buscando. E às vezes eu já encontrei isso na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Mas às vezes você que está ouvindo esse vídeo ainda não encontrou esse consolo. Então a palavra de Deus diz assim, humilhai-vos, os humildes de espírito herdarão os céus. Os humildes de espíritos vão chorar, mas também serão consolados. Esse quebrantamento nosso diante de Deus, esse arrependimento pela nossa condição de pecador, o arrependimento segundo Deus provoca salvação. O arrependimento segundo Deus, segundo o homem, provoca morte. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7, 9 e 8. Ele diz assim: mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem morte. Parece complicado, né? Paulo está falando que aqueles irmãos daquela igreja foram exortados, foram orientados, foram, no sentido assim, foram colocados à prova contra a palavra de Deus, e eles ficaram tristes. E Paulo está falando assim, eu não fiquei
Eu não fiquei alegre porque vocês ficaram tristes. Eu fiquei alegre porque essa tristeza que foi causada em vocês pela palavra de Deus causou arrependimento. E o arrependimento de vocês levaram à salvação. Está vendo a diferença? E aí, mas aí ele diz assim, nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem morte. A tristeza de Pedro, quando negou Jesus, lembrou das palavras, ficou amargurado porque sabia que Jesus tinha avisado e ele chorou amargamente, arrependeu e foi ser um grande apóstolo de Jesus. No contrário, Judas saiu correndo, chorando também, não foi? Mas a tristeza de Judas foi por causa da consequência do seu pecado. É porque ele viu que traiu um inocente. Ele pegou dinheiro sujo. E isso que aconteceu com ele, não arrependeu. Não era por causa do pecado que ele estava chorando. É por causa da consequência do pecado. E ele acabou o quê? Achou a morte. Achou a morte física e achou a morte eterna espiritual. Foi e suicidou-se. Então, esse choro do bem-aventurado é aquele choro pela nossa ignorância, pelas coisas de Deus. É um choro que eu tenho que dizer, Senhor, mas como eu não vi até agora essa maravilha da Tua palavra? Como eu estava cego? Como eu não entendia? Aí nós choramos. E Jesus diz que quando nós choramos nessa condição, nós seremos consolados pela Sua própria palavra. Aí tem um termo do crer, daquele que crê. Aquele que crê é o quê? Crente. Os que creem em Cristo, a palavra de Deus, né, também, são os cristãos. Muitas vezes, na pregação da palavra de Deus, também nós confundimos o que é a palavra de religiões, de placa de igreja. Aí as pessoas têm medo de falar assim, você é crente? Ah, eu não sou não. Ah, eu sou. Porque acha que quando fala em crente, fala numa placa de igreja. Ser crente é crer na palavra de Deus. Ser crente é crer em Deus, crer em Cristo Jesus. Crer naquele que tudo criou, aquele que tudo sustenta, aquele que perdeu pelo pecado a sua criatura e resgatou a sua criatura em Cristo Jesus na cruz. Crer nessa obra maravilhosa de Deus é ser crente. Então eu acredito que você que está me ouvindo aí pode ser um crente. E se for, amém por isso. Se não for, essa palavra vai nos ajudar a entender o que é ser isso. Então, os que choram, constritados pelo seu pecado e pelo pecado do outro, pelo pecado da nação, pelo pecado da sociedade, da família, diz a palavra que serão consolados. Então, aquele que crê nessa palavra, nesse Evangelho de Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, ele está sendo moldado para um padrão do reino, para um padrão do reino de Cristo, um padrão superior. É um padrão do reino de Deus, padrão de Jesus. Nós falamos isso também no último estudo nosso. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, verso 20. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou a fim de tornarem parecidos com seu Filho. E Ele fez isto para que o Filho fosse o primeiro dentre os irmãos. Que maravilha, né? Deus veio nos resgatar do pecado que Adão trouxe para nós. E em Cristo nós somos recriados em Deus. Vida espiritual, antes ignorada, agora recriados nele. E essa recriação de recriados nele, nós agora somos recriados para serem parecidos com o seu Filho, quem? Jesus Cristo. Então, se você é um crente, se você crê no Evangelho, se você crê na Palavra de Deus, se você crê em Jesus Cristo, você tem que cada vez mais buscar a Palavra para ser mais parecido com Cristo. Você está fazendo isso? Você está buscando saber o que é ser parecido com Cristo? É por isso que nós chamamos os que professam a fé em Cristo de irmãos. Nós falamos isso no estudo anterior, você lembra? Mas como Cristo é o nosso exemplo? Como?
Com relação a essa questão da alegria e da alegria do mundo e da alegria espiritual da bem-aventurança, algumas observações de alguns autores chegam a relatar como que era Jesus. Alguns, né, nesse parecer aqui, diz que Jesus não é aquele que ficava dando gargalhada, que ficava rindo dos acontecimentos humanos. Aliás, porque o mundo não tem motivos para rir, para aquele que vive no propósito do reino de Deus, que é o caso de Jesus, 100% vivendo no reino de Deus. No livro de Isaías 53 diz como era Jesus. Ele 600 anos antes. Nós vimos esse texto também semana passada, no último estudo. Como era Jesus? Isaías 53, 3, depois você pode acompanhar aí. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem nós escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Foi isso que aconteceu com Jesus? Foi, não foi? Isaías profetizou isso, mais ou menos 600 anos antes dele. Sua aparência era de muito mais idoso do que realmente ele era. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, 5 e 6, 56, 57, Jesus diz que Abraão viu antecipadamente e desejou ver o dia de Cristo, aqueles dias que os apóstolos e os discípulos estavam vendo. Aí alguém perguntou para Jesus assim, e disseram, pois, os judeus, não tens 50 anos e viste Abraão? Quando, na realidade, possivelmente Jesus talvez teria uns 30 anos, 30 e poucos anos nessa época. As pessoas achavam que ele não tinha mais que 50 anos, quer dizer, por alguns estudos acham que ele poderia ter aqui mais de 50 anos pela sua fisionomia, batendo mais ou menos com essa visão de Isaías, que era um homem de dores, sofrido no trabalho, né? Mas Jesus tem alguns exemplos do choro de Jesus também. Choro de Jesus. João capítulo 11, 33 a 35 e depois 33 a 35. Diz assim, diante da sepultura de Lázaro, preste atenção para você ver, o seu amigo. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus, e com ele e os que com ele vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Versículo 34 diz que, e onde puseste? Disseram-lhes, Senhor, vem e vê. E diz que Jesus chorou a sepultura de Lázaro. Aquela família de Lázaro, Marta, Maria, a gente tem impressão, assim, a Bíblia deixa isso claro, que era uma família aconchegada com Jesus, uma família que sentava com Jesus, que estava com Jesus. Quando Jesus viu aquela família, mesmo que ele demorou uns dias para chegar, porque as suas irmãs haviam avisado Jesus que ele estava doente, mas chegou lá e já tinha morrido há 4 dias. Diz que quando Jesus, cadê ele? Está na sepultura. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque ele viu a lástima da condição humana. O homem não foi criado por Deus para morrer. Antes do pecado, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para conviver com ele, por todo sempre. O homem caiu e, conforme diz na palavra de Deus lá em Gênesis, se o homem desobedecesse, certamente morreria. O diabo enganou e disse que não morreria. Ele não morreria no ato, nem de imediato, mas o homem morreria. E a partir daí a morte passou de geração em geração. Mas Jesus chorou por essa condição da amizade, mas também pela condição humana do homem. Essa questão da separação, da morte. Isso não é o que Deus preparou para nós. Deus preparou uma vida eterna. E é isso que todas as Escrituras vêm falar para nós. Então, em Lucas também, em Lucas 19, 41 até 44, fala quando Jesus olhou para Jerusalém. Veja esse texto, meus amados amigos e irmãos. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conheceste também, pelo menos neste dia, o que é a tua paz, a quem a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos olhos teus. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão, de trincheiras e te sitiarão, te estreitarão de todos os lados. E derrubarão a ti e aos teus filhos que de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
pois eis que não conheceste o tempo da visitação. Jesus olhou para aquela cidade e chorou sobre ela, sabe por quê? É esse choro espiritual que está falando, bem-aventurados que choram, porque aquela cidade estava esperando o Messias, estava esperando o Rei, estava esperando o Salvador, e o Salvador estava ali e eles não viram, eles não aceitaram a palavra, eles não aceitaram o perdão dos pecados, eles não aceitaram a salvação, eles não aceitaram o reino de Deus que tinha chegado para eles. E hoje, meu amigo, meu irmão, hoje é diferente disso? Não. Jesus e a palavra de Deus diz, os humildes de espírito, aqueles que sabem que nada têm, choram por essas pessoas. Talvez hoje cada um dos crentes, daquele que crê na palavra, que quer viver a palavra dentro das limitações humanas que nós temos, e chora porque as pessoas não querem saber de Deus, do mesmo jeito daquela época de Jesus. A palavra está aberta para todos. A palavra é gratuita. Muitas e muitas pessoas anunciando a palavra, anunciando o perdão de pecados, anunciando o caminho, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem assumir compromisso com Deus. E aí Jesus chorou sobre Jerusalém. Eu estou tendo esse choro. Você, meu amigo, meu irmão, está chorando sobre essas pessoas, sobre esse outro, sobre o seu irmão, seu amigo, sobre o seu parente, sobre o seu vizinho, sobre a sociedade, sobre a sua cidade, seu país, o mundo. Você está chorando? Serão consolados aqueles que estiverem com esse choro. O mundo vai de mal a pior, porque não há quem chore por eles. Será que há? Espero que sim. Espero que estejamos muitos aqueles que creem, muitos cristãos estejam chorando. Porque quando você chora por alguém, você vai tentar ajudar o consolo. E o consolo é Deus. Quando você chora por alguém, você vai querer levar o consolo a essa pessoa. Você vai ser instrumento de Deus desse consolo, aqui nesse mundo. É a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Pense se você está tendo esse choro. A palavra de Deus diz que Paulo também chorava, com essa mesma agonia. Lá em Romanos 7, 24, 7, 18, né? Ele fala sobre isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Então, em Romanos 7, 18, diz, porque eu sei que de mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque essa natureza nossa de fugir de Deus, essa natureza nossa do pecado, ela sempre está nos mostrando as suas garras. Por isso que há necessidade de um esforço espiritual, de um esforço para que quando a gente volta para Deus, a gente querer ficar perto da palavra de Deus, ficar perto da vontade de Deus. Então, é importante nós vermos sobre isso. E a própria natureza chora por causa do pecado do homem. E nós vemos isso aí no dia a dia. O homem irracional, buscando só a felicidade pelos bens materiais, não mede consequências de buscar esses bens e acaba que ajuda a destruir a natureza que é o nosso sustento. Isso acontece também. Mas independente disso, desde o princípio a natureza chorou. Desde Gênesis. Romanos 8, 22, 23 diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 23 diz assim, e não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos por nós mesmos. Você está gemendo por você mesmo? Esperando o dia da redenção final? Esperando a adoção, o saber, a redenção do nosso corpo, a ressurreição? Devemos entender e esperar que sim. Mas vamos entender melhor agora, finalizando aqui, essa questão da bem-aventurança. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em 1 Pedro 5,6 ele diz assim, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo oportuno vos exalte. Então, humilhar diante de Deus, chorar pela nossa condição, pela condição do outro, pela condição do mundo, pela condição de pecadores que somos, estar na contramão da vontade eterna de Deus.
E os que choram serão consolados. Vamos ver aqui alguns exemplos que a palavra de Deus nos dá. Lucas 18, 13. Depois você pode ler comigo. O publicano, porém, estava falando de uma oração, de duas pessoas que fizeram a oração, e um deles saiu consolado, justificado. Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que em si mesmo se humilha, será exaltado. Viu a diferença dessas duas orações? Nós não lemos todo o texto aqui, mas aquele homem simplesmente: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele foi humilde de coração e falou: Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu sou um miserável pecador. E como eu vou me livrar da pena do meu pecado? Tem misericórdia de mim, Senhor. Só a sua misericórdia vai me livrar disso. Você já orou a Deus assim? Você já orou a Deus: Senhor, eu quero tantas coisas, mas não consigo. Tenha misericórdia de mim. Por favor, me ajude a mudar. Me dê forças para mudar, porque a mudança de condição espiritual é Deus quem dá para nós, pela sua graça. Mas só que aí, Senhor, tem misericórdia. Você já pediu misericórdia para Deus de verdade, de arrependimento? Quando isso acontecer de verdade, Deus está apto e desejoso de te dar essa misericórdia e esse perdão. Em João 8, 10 e 11 diz assim também: endireitando é aquela mulher que estava para ser apedrejada, porque foi pego no pecado do adultério. Olha o que a palavra de Deus diz. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém. Ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E em Lucas 18, 29, diz assim, esse texto aqui da mulher que foi apedrejada, esse primeiro texto que eu li aqui de João 8, 10. O que aconteceu com aquela mulher? O que a lei falava? Que se qualquer um que fosse pego em adultério, pena de morte, ok? Então, ela merecia a pena de morte. Quem pode dar a pena? O autor da lei, aquele que é o juiz do juiz. Deus deu essa pena. Mas quando ele falou assim, aquele que não tiver pecado, quer dizer, aquele que também não merecer a mesma pena, atire a primeira pedra. Aí o que aconteceu? As pessoas foram saindo de fininho. Ok? Então, aquela condição daquela mulher adúltera é a condição nossa quando nós não arrependemos do nosso pecado. Nós também merecemos a morte. Nós merecemos ser apedrejados. Mas aí Deus olha para nós. Deus olha para nós e diz assim: cadê os teus acusadores? Quem são? Cadê eles? Nenhum ficou ali. Aí Jesus, o que ele disse para aquela mulher? Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus está esperando cada um de nós chegar diante dele e sabermos que nós merecemos a pena de morte pelo nosso pecado, pela nossa transgressão contra Deus. Não é a pena de morte humana. Deus nos deu a pena de morte pelo pecado, já está. Aqueles que estão no mundo sem arrependimento dos pecados já estão condenados. João 3, 16, 17, 18, 19, acompanha lá depois. Mas Jesus veio trazer o perdão. Mas ele veio trazer o perdão, nem eu te condeno, vai e não peques mais. E aqueles pecados que eu já cometi? E aquelas besteiras que eu já fiz? Vai e não peques mais. Jesus quer trazer para nós uma nova vida. E o ontem, não interessa. O ontem, se você vier a Deus, humildade de espírito, chorando pela sua condição, Deus vai te perdoar. Vai te perdoar. Mas vai e não peques mais. Essa é a condição. Não volte para o mesmo caminho que você estava. Nova vida, nova criatura.
aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Lucas 18, 29 e 30 também, diz assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, deixar as coisas de Deus, deixar as coisas do mundo, para servir a Deus. Esse deixar aí é deixar o pecado, mesmo que ele esteja em família, mesmo que ele seja no trabalho, mesmo que ele seja o nosso ganha-pão. Se ele for pecado, se ele afrontar a Deus, ele deve ser deixado. Pense nisso. Como está a nossa vida? Na família, no lar, no trabalho, na nossa sociedade, como estamos? E a gente, caminhando um pouquinho mais aqui, finalizando já esse vídeo, diz assim no versículo 27 de Lucas, 18, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Você prestou atenção nisso, meu amado irmão e amigo? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se você crê em Cristo, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus é bom e tem a salvação para te dar, ele diz que as ovelhas dele, os súditos do seu reino, ouvem a sua voz. Olha aí, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Jesus sabe quem é você. E diz ali que elas me seguem. Você segue Jesus? Você segue a sua palavra, os seus ensinamentos? Ou você só conhece Jesus? Você só visita de vez em quando a sua palavra ou a sua comunidade de religião ou a sua igreja e não está nem aí o resto do tempo para as coisas? Diz que as suas ovelhas o seguem. E o que Jesus diz? Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você quer consolo maior do que esse? Quando nós choramos pelo nosso pecado, quando nós choramos pela nossa condição, quando nós humilhamos diante de Deus, Deus perdoa o nosso pecado e fala assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E fala assim: a partir daí eu sei que você vai me ouvir e eu vou te dar a vida eterna e ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Isso é garantia de salvação. Você sabia que Jesus dá a garantia da salvação para você, meu amigo, meu irmão? Sabia? Essa palavra aqui diz que dá. Essa palavra aqui diz que dá. João 18. João 18, 28. Você sabia disso? Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. É a palavra de Deus que diz isso. Não é eu que estou falando, não. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é consolo? Para mim é. E para você? Deus perdoa o seu pecado. Deus te dá a palavra para você o seguir. Ele te mostra o caminho. Jesus te mostra o caminho. E diz que quando você vai no caminho dele, você vai ouvir a voz dele. Você está ouvindo? E ele diz que vai dar a vida eterna. E diz que quando ele dá a vida eterna, ninguém arrebata das mãos. Por quê que arrebata? Porque vão tentar arrebatar. O diabo, o inimigo das nossas almas, vão tentar arrebatar. Vão tentar fazer você desacreditar de Deus. Vão fazer você continuar desacreditando. Para você não seguir os passos do pastor, do sumo pastor, que é Jesus. Mas ele diz: ninguém vai arrebatá-lo, eu não vou deixar, porque ele é o verdadeiro pastor, Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, pensa nessa palavra. Bem-aventurados que choram. Quando nós choramos diante da nossa condição de miserabilidade e pecado,
Jesus perdoa os nossos pecados. E Jesus nos consola para nos dar a vida eterna, para nos dar salvação. E ninguém vai arrebatar das mãos dele. Por isso que a vida eterna é eterna. Ninguém vai tirar de nós. Então, eu chamo você para um autoexame, uma reflexão, um ciclo. A cada dia, como nós estamos lidando com essa palavra de Deus, com essa bem-aventurança? Temos que comparar a nossa vida todos os dias com o padrão do Filho de Deus, Jesus. Nós não somos cristãos? Cristãos é pequeno Cristo. Eu sou cristão. A minha igreja é cristã. Significa que você professa a fé em Cristo. Você tem que crer, não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Você deve crer como aquele que dele você recebeu o perdão. E se você recebeu o perdão, ele lhe falou que você tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, ele diz que você não vai perder essa vida eterna mais. Você está entendendo? E a vida eterna, você não tendo essa vida eterna, perdendo essa vida eterna, você vai estar com ele para sempre. Diz aí no Apocalipse, eles serão meu povo e eu mesmo estarei com eles. E eu vou enxugar deles toda a lágrima e não vai haver mais choro, mais lágrima, nem nada. Porque no céu, que ele prometeu aos humildes, e aqueles que serão consolados, vai viver no novo céu e na nova terra. Aonde que é isso? Eu faço a seguinte pergunta, não interessa onde é isso. Eu só sei que Jesus vai estar lá. E onde Jesus está é céu. Pronto. Então nós podemos transportar esse céu já para nós agora. O reino de Deus já está presente se eu estou vivendo com as leis do reino de Deus. Concorda comigo? Mas aqui é difícil. Sim, um dia nós seremos totalmente remidos desse corpo, dessa limitação, dessa herança do pecado que ainda temos. Mas agora nós já levamos a herança de Cristo em nós. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos comparar a nossa vida, dia após dia, com esse padrão que é Jesus. E isso, pode ter certeza, vai nos levar a chorar. Chorar amargamente às vezes, porque às vezes a gente vai falhar. Às vezes a gente vai frustrar com a gente mesmo, com o que você faz na sua casa, com um colega, com um amigo, com um irmão, sabe? Pela omissão, pelos pensamentos que vêm na sua cabeça. Mas quando você faz exercício dessa comparação do padrão, Deus vê essa busca sua. Você não mais está condenado. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar força para vencer isso aí. Então, esse choro com relação a nós mesmos, esse choro com relação às condições da sociedade como um todo, né? Você vai chorar e você vai falar assim, eu estou cumprindo o meu papel de filho de Deus nesse mundo, eu estou sendo sal, eu estou sendo luz, eu estou levando esse evangelho de Cristo, que é arrependimento, salvação, perdão a outras pessoas, esse consolo que eu tive quando eu entendi isso, que eu posso levar para outros. Jesus nos chama para isso. Então, todo dia, meu amado irmão e meu amado amigo, estimado amigo, todo dia é preciso que nós possamos aprender diante do Senhor, diante do Salvador, chorar, buscar consolo na palavra dele, buscar essa intimidade com ele. E com certeza, ele vai nos consolar na sua palavra e ainda vai nos usar para consolar outras pessoas. Pode ter certeza disso. Então, a nossa não conformidade com a palavra de Deus deve nos trazer o choro. Mas a nossa frequência com a palavra de Deus, nossa intimidade em Deus, em oração e na leitura e estudo da palavra de Deus, vai nos consolar. E esse consolo ele vai transbordar de nós para compartilhar com o próximo. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra, esteja entendendo o que é verdadeiramente ser humilde de espírito, o que é verdadeiramente chorar. Se nós chorarmos dessa forma, diz a palavra, serão consolados. Eu espero que você esteja sendo consolados com essa palavra que estamos refletindo
hoje aqui com você. E que ela possa te ajudar a ser melhor, ou a buscar a presença de Deus, ou a encontrar com Deus, se você ainda não encontrou com Ele. E se precisar de alguma ajuda, fale com a gente, que a gente pode lhe ajudar, acessando as redes sociais nossas, e que a gente possa ajudar você a encontrar esse caminho. Que Deus abençoe essa sua reflexão, a sua vida com a sua família, e que essa bem-aventurança pode ser uma grande verdade na sua vida a partir de hoje. No próximo encontro nosso, nós vamos ver bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nenhuma bem-aventurança se faz sozinha. Elas são uma só, o estatuto do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, com sua graça e paz, e fazer uma breve oração com você. Senhor Deus, abençoe este lar, essa pessoa, este jovem, esse adulto, essa senhora, esse senhor, essa criança que ouviu essa mensagem, para que essa palavra das bem-aventuranças, falando dos estatutos do seu reino eterno, seja compreendido e entendido por cada um, e que sejamos consolados por essa palavra. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seu lar, e todos os lugares que você estiver, hoje e sempre. Amém. Até a próxima.